Boa noite, seja muito bem-vindo ao Instagram Empreender com a Bíblia, também em nossa transmissão também que vai ser gravada para o YouTube também, tá? É um prazer ter vocês aqui conosco nessa quarta-feira, muito obrigado, tá bom? Lembrando que essa live é uma live de aquecimento para o grande evento que vai acontecer na quinta-feira que vem, dia 26 de janeiro, que é a oficina Empreender com a Bíblia. Então, quem ainda não se inscreveu, que está nessa live aqui, finalizando essa live, você vai entrar no link da bio, vai clicar no link da bio e vai botar o seu e-mail e vai se inscrever para essa grande live que vai acontecer quinta-feira que vem, no qual eu vou mostrar o caminho que a Bíblia nos ensina até a prosperidade. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, quer entender o que a Bíblia diz a respeito do dinheiro, essa live é para você. Você não pode ficar fora dessa live, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico insensato, tá bom? Vamos falar um pouco sobre qual a importância de ser uma pessoa próspera, como a gente deve lidar com o nosso dinheiro, para que serve o nosso dinheiro segundo a Bíblia. Então vai ser uma live muito bacana, de muitos ensinamentos também, tá? Que vai trazer grandes recompensas aí para vocês, tá bom? A respeito desses ensinamentos da parábola do rico insensato, tá bom? Então aproveite para anotar, para tirar notas aí de todas as informações importantes que a gente vai ter nessa live, e não se esquecendo que depois dessa live você pode ir lá no link da nossa bio e fazer a sua inscrição para a grande oficina Empreender com a Bíblia. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Souza e eu ensino empreendedores cristãos a alcançarem a prosperidade financeira através dos princípios bíblicos. Então, se você já gostou, dá um joinha, um like aqui no YouTube, dá uma curtida aqui no Instagram também nesse vídeo e compartilha. Quem for chegando, compartilha um aviãozinho para todo mundo que for seus amigos empreendedores cristãos, porque eu tenho certeza que essa live vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Minha esposa está aqui me ajudando, tá? E assim que as pessoas forem chegando, ela vai me avisando aqui pra gente poder estar abraçando. Já chegou a Rosiane. Rosiane 6155 deu boa noite. Falou, eita glória. Rosiane, seja muito bem-vinda à nossa live. É um prazer ter você aqui conosco. Espero que essa live possa te ajudar muito, tá bom? É só ela? Tá bom. Então vamos lá, gente. Rosiane, se você puder mandar um aviãozinho pros seus amigos aí, tá? Compartilha aí com quem você puder, com a sua lista aí do Instagram, tá? Porque essa live vai ser muito boa. Essa live tá sensacional, tá? A parábola do rico insensato tá lá em Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao 21, tá bom? E a parábola eu vou contar e depois a gente vai pontuando aqueles tópicos importantes que a gente precisa tratar. A primeira coisa é o seguinte, a história do rico insensato. Jesus contou que existia um homem rico e que tinha uma lavoura muito grande. E essa lavoura deu muitos frutos, deu uma produção muito grande, uma produção fora da expectativa. E aí o rico pensou assim, poxa, eu não tenho aonde colocar os frutos do meu trabalho. O que eu vou fazer? E aí ele teve uma grande ideia. Vou derrubar os meus celeiros e vou fazer celeiros maiores para comportar todo aquele fruto da minha produção. Então eu vou dizer para minha alma, você tem muitos bens depositados para muitos anos, então descansa, come, bebe e folga. E nessa mesma parábola, Deus aparece para o rico e diz, louco, essa mesma noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então essa parábola é uma parábola bem curtinha, uma história bem curtinha, mas que tem muitos ensinamentos a nos dizer, tá? O primeiro ponto é que Deus deseja que nós sejamos prósperos. Não tem nenhum problema em uma pessoa ser rica, tá? Porque a Bíblia nos fala que as riquezas elas vêm de Deus. 1 Crônicas,
capítulo 29, versículo 2, diz que riquezas e glórias vêm de diante do Senhor. E Ele domina sobre tudo, e na sua mão há força e poder, e dele vem o engrandecer. Ou seja, todas as riquezas e toda a glória vem de Deus. Deus deseja que você seja uma pessoa próspera. E Deus se alegra na prosperidade do justo. Tá? Então, não tem problema algum em uma pessoa ser próspera ou não. Tá? Não tem problema nenhum uma pessoa ser próspera. O importante é o que ela faz com o dinheiro dela. E isso que a gente vai tratar nessa live. E o próprio Deus diz lá em Deuteronômio 8, versículo 18, que e vos lembrarás do Senhor teu Deus, que te dá força para adquirir riqueza. É o próprio Deus que nos dá força para que possamos ser pessoas prósperas nessa terra, para que possamos ser pessoas bem-sucedidas. Deus é o maior interessado no nosso sucesso. E a única pessoa que pode impedir o nosso sucesso somos nós mesmos. Nós somos as pessoas que podemos impedir o sucesso da nossa vida, porque Deus já nos prometeu que seríamos pessoas prósperas nessa terra. Nós devemos agora só tomar posse daquilo que Ele já nos prometeu, tá? O problema é que muita gente fica se vitimizando e colocando desculpas e transferindo a responsabilidade do seu fracasso para outras pessoas. Muitos ficam colocando desculpa do seu fracasso no governo, na economia, no sócio, na família. Então, se vitimizar é o principal obstáculo que pode te impedir de você ser uma pessoa próspera, porque Deus já prometeu que você vai ser uma pessoa próspera e você precisa trabalhar e precisa se dedicar, precisa se capacitar. Lembra da parábola dos talentos? Deus deu a cada um segundo a sua capacidade, ou seja, você precisa se capacitar para ser uma pessoa próspera, você precisa estudar, você precisa se educar financeiramente para que a prosperidade, para que quando as portas de Deus e as oportunidades se abrirem para você, você está preparado para receber aquilo que Ele tem para te dar. Maire Luciana. Não sei se ficou, mas passou por aí. Mari Luciana também, passando aqui pela live, tá bom? Espero que possa te ajudar de alguma forma também, tá? Então, nesse primeiro ponto, não há problema algum de uma pessoa ser rica, tá? Então, Deus estava falando de um homem rico que tinha a sua lavoura, tá? E que a sua lavoura estava produzindo muitos frutos. Até então, nenhum problema nisso. O segundo ponto que eu quero tratar é que aquele homem decidiu recolher os frutos do seu trabalho e colocar em celeiros, tá? Ou seja, ele decidiu poupar, guardar o fruto do seu trabalho. E até isso também não tem problema algum, tá? Porque a Bíblia diz em Provérbios 21, 20 que o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Ou seja, poupar também é algo que a Bíblia te orienta. Você não pode gastar todo o seu dinheiro assim que você recebe. Você precisa guardar parte do seu dinheiro para eventuais necessidades, para eventuais desejos que você tenha de compra no futuro, para eventuais imprevistos, porque todos nós estamos sujeitos a imprevistos, a uma enfermidade a aparecer, a uma viagem que não foi programada, tá? A contratação de um plano de saúde, a compra de um bem, entendeu? Ou seja, estamos sujeitos a várias coisas não programadas na nossa vida. Às vezes o carro quebra, às vezes precisa fazer uma reforma na casa. Então, todo esse dinheiro que você poupa, ele pode ser usado para essas eventuais necessidades. Mas alguém pode me dizer, Mateus, mas poupar é juntar tesouro na terra. A Bíblia já condena isso. Fala que nós não devemos ajuntar tesouro na terra, está lá em Mateus 6, no versículo 19, que nós não devemos juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões roubam. Tá, mas aí a gente precisa ver o contexto em que Jesus está dizendo essa frase, tá? Jesus está dizendo
isso num contexto em que as pessoas eram muito materialistas, tá? Em que as pessoas estavam colocando a sua esperança no dinheiro, tá? E Jesus ali está falando sobre verdades do reino dos céus, dizendo que a nossa vida ela é muito pequena se comparar à eternidade, que nós devemos também nos preocupar com as coisas celestiais, tá? Deus não está condenando as pessoas em ajuntarem tesouros. A gente precisa saber analisar bem o texto, o contexto, né, para a gente saber o texto, tá? Porque o mesmo Deus o mesmo Jesus falou que nós não devemos ajuntar, falando em relação àquela sociedade daquela época que estava muito preocupada, muito ansiosa com o que haveriam de comer, de beber, e viviam em prol disso. O problema não é você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ser o teu senhor. Ele dominar a sua vida, ele dominar as suas ações, ele dominar o seu pensamento, ele ter o controle de todo o seu tempo e de todo a sua força. Se o dinheiro for o seu servo, se você utilizar o dinheiro como seu serviçal para alcançar outras coisas, não tem problema algum nisso, tá? Salomão disse em Provérbios capítulo 30, versículo 24 e 25, que existem 4 criaturas na terra que são muito sábias e que nós precisamos nos espelhar nela. E uma delas é a formiga. Por que ele fala da formiga? Porque a formiga, o que ela faz no verão? Ela pega todo o alimento, né? Parte do alimento que ela recolhe no verão e armazena, para que quando chegue os dias de inverno, ela tenha comida suficiente para passar esse período. Ou seja, poupar não é juntar tesouros na terra, mas é você guardar parte do seu dinheiro em dias de abundância, em dias de fartura, para você ter o suficiente para você viver nos dias de escassez, porque no dia de escassez, o dia de escassez vai chegar para todos nós. A gente não vive a vida toda ganhando muito, sendo bem sucedido. Vai ter altos e baixos. E todos nós que somos empreendedores sabemos que a vida do empreendedor é altos e baixos. Você não é como você ter carteira assinada que você tem aquele salário no final do mês certinho. Não. A vida do empreendedor ela é imprevisível. Você tem altos e baixos. E a gente precisa saber lidar com o nosso dinheiro nos dias de fartura e nos dias de falta também. Tá? Exatamente como nós falamos na história de José, que quando ele interpreta o sonho do faraó, e o sonho era que haveria 7 anos de muita fartura e haveria depois 7 anos de muita fome. E que, segundo a orientação que José deu, né, revelada por Deus, o faraó precisava escolher alguém para que separasse 1/5 de tudo que se recolheria nos anos de fartura para que se tivesse suficiente nos dias de escassez. Tá bom? Então a gente precisa estar ciente disso, que o rico, ele desejou guardar os frutos do seu trabalho e até então não tinha problema nenhum nisso, sabe? Aí, só que o que ele fez? Ele falou assim, vou derrubar todos os meus celeiros e vou fazer celeiros maiores, tá? Para recolher todo esse fruto do meu trabalho. Mas aí vem um ponto crucial. Ele disse, e vou dizer à minha alma, alma minha, você tem muitos bens depositados para longos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ou seja, a questão dessa parábola, né, e aqui eu já vou falar o ponto principal dessa parábola, não é você ser rico, não é você poupar dinheiro. A questão dessa parábola, é você viver em prol das riquezas. Ou seja, o rico, ele não estava juntando ali para ajudar alguém, ele não estava juntando ali para a sua necessidade, porque ele tinha muito mais do que a sua necessidade, ele estava juntando ali para a sua vaidade e soberba. Então, a gente vai entender nessa live que o seu dinheiro serve para algumas coisas, algumas coisas importantes. E aí, se o seu dinheiro não for usado para essas coisas importantes, e você estiver usando o seu dinheiro apenas para soberba, para vaidade, aí a Bíblia condena.
É por isso que quem deseja ser próspero também precisa ter um coração doador. Quem deseja ser próspero precisa não estar apegado ao dinheiro. Quem deseja ser próspero precisa usar o dinheiro como seu servo, tá? E a própria Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Ou seja, aquele homem rico estava juntando para sua própria vaidade, para sua própria soberba, para dizer para os outros que ele tinha dinheiro, que ele tinha muito dinheiro, para mostrar para si mesmo como ele era grande, como ele era próspero. Não sei se você conhece alguém desse jeito que gosta de mostrar o que tem, que gosta de mostrar que tem muito. O dinheiro está alimentando a própria vaidade, a própria soberba. E é isso que essa parábola está condenando, está dizendo. É por isso que Deus aparece para aquele homem e diz: louco, esta noite pedirão a sua alma. Ou seja, você é louco, porque você não entende que a sua vida é muito pequena, é muito finita, se comparado à eternidade. Então, nós não podemos viver essa vida para ser próspero, para alimentar nossa própria vaidade. A gente precisa ser próspero para usar o dinheiro com sabedoria. Esse é o ponto-chave dessa parábola. É por isso que o próprio Deus condena esse homem. Deus está falando, você tem muito, sim, você tem bastante. Mas você não pode estar com o seu coração apegado. É a mesma passagem do jovem rico. Ele foi procurar Jesus porque ele queria alcançar a vida eterna. Quando Jesus diz para ele, e eu não vou dar muito spoiler porque essa vai ser a nossa próxima live, quando o próprio Jesus diz para ele que ele tinha que vender tudo que ele tinha e ali ele teria um tesouro no céu, ele se entristece porque o coração dele estava nas riquezas. Ele estava tão apegado que ele não era capaz de compartilhar aquilo que ele tinha. Deus não queria, Jesus não queria o dinheiro daquele jovem, mas queria saber aonde estava o coração. E muitas das vezes a gente costuma colocar o nosso coração, na maioria das vezes, naquilo que nós colocamos dinheiro. É por isso que a Bíblia fala que onde tiver o seu tesouro, ele estará o teu coração. Onde você deposita tempo, deposita dinheiro, é ali que você mais ama, é ali que você deseja mais. É por isso que nós devemos ter cautela ao administrar nossas finanças. É por isso que Deus deseja sim que nós sejamos prósperos, mas que nós tenhamos cuidado com o nosso dinheiro. Pierre chegou aí, deu a paz e falou que já está mandando muitos aviões. A paz, meu amigo Pierre, é um grande apoiador aqui do nosso canal. Muito obrigado, que Deus possa recompensar e prosperar na sua vida aí grandemente. Muito obrigado, meu amigo, tá bom? Como o Pierre disse aqui, quem puder, compartilha aí, manda um aviãozinho para mais pessoas, porque estamos na metade da nossa live e temos ensinamentos ainda muito importantes. E esse último tópico aqui é um tópico maior. Eu vou falar coisas que são bem importantes, que tenho certeza que vai ajudar muita gente também. Giovana também. Minha prima aqui também, Giovana, acabou de sair daqui, estava trabalhando aqui na gráfica aqui e também está assistindo. Então, se o dinheiro não é para alimentar a minha vaidade e a minha soberba, para que serve o dinheiro? Depois manda mensagem pro pessoal se está ouvindo direitinho, tá bom? Todo mundo tá ouvindo bem. Gente, pessoal, vê se está todo mundo me ouvindo bem, tá bom? Se por algum motivo o áudio parar, vocês me avisem, tá bom? Tá? Que pode acontecer do microfone descarregar, acontece coisas ao vivo, a gente sabe como é, tá bom? Então me deixem a par aí se o som de uma hora ou outra parar, tá bom? Vocês me avisem, por gentileza. Então, para que vai servir o nosso dinheiro, já que não é para alimentar a nossa soberba e a nossa vaidade? Aqui eu vou trazer 7 coisas que, segundo a Bíblia, o nosso dinheiro serve, tá bom? E se você quiser anotar, é muito importante, tá? Primeira coisa, o nosso dinheiro serve para suprir as nossas necessidades. Ou seja, nós precisamos do dinheiro para comer, para beber, para nos vestir, para cuidar da nossa saúde. E essas são necessidades legítimas. Todo ser humano tem essas necessidades. E o nosso dinheiro, primeira coisa,
deve ser usado para suprir as nossas necessidades fisiológicas como seres humanos, tá bom? E isso tá lá em Salmos 128, versículo 2. Pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e terá sucesso, ou será próspero em algumas versões. Ou seja, todo trabalhador é digno do seu salário. Toda pessoa que trabalha, ela pode e deve usar o seu dinheiro para suprir as suas necessidades. Mas tem muitas pessoas que têm dinheiro, que trabalham, mas que gostam de viver a custas dos outros. Segundo a Bíblia, isso é errado, tá bom? Então seja honesto em todas as suas relações. Seja honesto nas suas relações com as pessoas. Seja honesto com as suas relações com os governantes, tá? Não use de artifícios para achar que está poupando dinheiro, como, por exemplo, eu disse em outra live, como, por exemplo, colocar um gato na sua casa, como, por exemplo, não pagar os seus impostos, comprar produtos piratas. Não utilize, use o seu dinheiro para suprir as suas necessidades. Se está muito calor, como está aqui no Rio de Janeiro, você precisa comprar um ar-condicionado, compre, porque isso é uma necessidade sua, tá? E pague a sua conta de luz, tá bom? Então a gente precisa utilizar o nosso dinheiro para as coisas certas, porque a gente sendo justo e utilizando o nosso dinheiro para as coisas certas, Deus vai nos abençoar e vai continuar nos prosperando, tá? Esse é o primeiro critério. Segundo critério, para suprir a necessidade da nossa família. Ou seja, infelizmente, existem muitos esposos que não estão preocupados com a necessidade da sua esposa. Existem muitos pais que não estão preocupados com a necessidade de seus filhos. E a Bíblia nos orienta que nós devemos cuidar da nossa família. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz que que nós devemos cuidar dos nossos, principalmente os da nossa família. Porque aquele que não cuida dos seus, principalmente os que são da sua família, nega a fé e é pior do que um infiel. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ou seja, precisamos cuidar da nossa família. Precisamos dar atenção, precisamos dar carinho, mas principalmente também precisamos cuidar da nossa família de forma financeira. E eu não falo de gastos desnecessários ou gastos apenas por desejo. Não falo de coisas essenciais, tá? Nós precisamos estar atentos às necessidades da nossa família. Nós, como homens, precisamos ser o cabeça e administrar bem a nossa casa. E a mulher também, como adjuntora, também precisa entender as necessidades da família, tá? Então, sempre esteja atento às necessidades da sua família para que a sua família não passe por necessidade, por negligência sua e por mau uso do dinheiro, tá bom, gente? Andressa Jéssica. Andressa Jéssica também. Seja muito bem-vinda à nossa live. Estava aqui na live passada. Muito obrigado, tá? Espero que essa live te ajude de alguma forma. Tá bom? Já falamos de 2 critérios para que serve o nosso dinheiro. O terceiro critério é para construir herança para os nossos filhos, tá? Provérbios 13, 22 diz que o homem de bem, ele constrói uma herança para os seus filhos, mas a riqueza do ímpio será depositada ao justo. Ou seja, o homem de bem, né, dá herança aos seus filhos. Ou seja, devemos usar o nosso dinheiro para deixar uma herança para os nossos filhos. Tá? Existem, infelizmente, muitos pais que morrem e deixam uma dívida para os filhos e não uma herança. Existem muitos cônjuges que morrem, né, e deixam uma dívida para o seu esposo, para a sua esposa. Então a gente precisa estar preocupado com isso, da gente poupar, como eu falei, uma reserva de dinheiro como uma herança, tá? Não só aquela aposentadoria, aquele dinheiro que você deixa no INSS, não. Deixar um dinheiro a mais para você colocar num lugar, numa poupança, numa reserva. Você falando assim, isso aqui vai ser para meu filho, para minha filha, tá? Para eventuais necessidades. Então saiba que construir, né, uma herança para os seus filhos
é um desejo de Deus para a sua vida e é algo que a Bíblia orienta. Aí quebra aquele mito, né, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, porque existe contextos e contextos da Bíblia, então a gente precisa entender, tá? Porque a Bíblia fala lá em Provérbios 3:22 que o homem bom, né, constrói heranças para os seus filhos, tá? Então saiba que isso também é muito importante. O quarto critério para a gente poder usar o nosso dinheiro da forma correta é que o dinheiro serve para nos proteger. Mas como assim, Mateus? Será que eu estou indefeso que o dinheiro precisa me proteger? Lá em Eclesiastes 7:12 diz que lá em Eclesiastes 7:12 diz que a sabedoria serve como defesa, como o dinheiro, desculpa. A sabedoria serve como defesa serve o dinheiro. Tá lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. Se você depois quiser conferir na sua Bíblia, tá bom? Eu gosto de memorizar os textos que isso trabalha na minha mente e eu consigo fluir a live melhor também, tá bom? Então diz que a sabedoria serve de defesa, assim como de defesa serve o dinheiro. O dinheiro serve para nos proteger. Como assim o dinheiro serve para nos proteger? O dinheiro pode nos trazer mais conforto. O dinheiro pode proteger a nossa saúde. Às vezes você está precisando fazer uma cirurgia e você está na fila do SUS. Se você tivesse um dinheiro guardado, você poderia fazer uma cirurgia particular, que isso aceleraria muito o processo e você ficaria bom logo. Mas muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente acha que tudo o governo tem que dar pra gente. Tudo os governantes têm que fazer. Não, você também precisa se precaver. Lembra que eu disse que você é a pessoa que pode impedir a sua prosperidade? Você é a única pessoa que pode impedir a sua prosperidade se você tiver uma mentalidade pequena, pobre, gastando dinheiro com qualquer coisa e não gastando dinheiro com aquilo que realmente é importante. Então, saiba que o seu dinheiro serve para te proteger para eventuais necessidades e imprevistos no futuro. Tá? O dinheiro ele é muito importante quando ele é usado com sabedoria, tá? O quinto critério que a gente deve utilizar o nosso dinheiro tá lá em Provérbios capítulo 19, versículo 17. Ao Senhor empresta aquele que se compadece do necessitado e Deus pagará o seu benefício. Ou seja, o nosso dinheiro deve ser usado para doações, para ajudar pessoas necessitadas, tá bom? Esse é o ponto-chave da parábola do rico insensato. Ele estava guardando para ele, tudo para ele se sentir bem, tudo para alimentar a sua vaidade, a sua soberba. Ele não estava pensando nos outros, tá? O nosso dinheiro, segundo a Bíblia, deve ser para ajudar outras pessoas. Ao Senhor empresta aquele que se compadece do necessitado. Ou seja, é como se você estivesse dando dinheiro para Deus quando você ajuda alguém. Tá? E a Bíblia fala que dar é melhor do que receber, porque doar faz mais bem para quem doa do que para quem recebe. Segundo os psicólogos falam e os médicos, que quando você doa, a sua mente gera substâncias e hormônios da felicidade, como a dopamina, a serotonina, a ocitocina. Ou seja, quando você doa, você está fazendo mais bem para você do que para as outras pessoas. É por isso que o nosso dinheiro deve ser usado para ajudar pessoas. Tá? É por isso que Jesus diz que dar é melhor do que receber. É melhor estar na posição de quem está ajudando do que quem está precisando de ajuda. Saiba que quanto mais você ajuda as pessoas, mais Deus prospera na sua vida. E essa é algo que você não pode deixar de fazer. Porque uma das leis que mais funciona na vida e que está descrito na Bíblia é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Ou seja, se você planta e semeia generosidade, se você planta e semeia gentileza, você vai colher muitos frutos daquilo que você
tá aprontando. Mas se você colhe e semeia muita vaidade, muita soberba, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Ou seja, Deus não gosta, Deus se afasta, Deus deixa sozinho quem é soberbo, porque o soberbo ele não precisa de ninguém, ele acha que é autossuficiente, então Deus se afasta dele também, tá bom? Então a gente precisa entender isso. Além de o nosso dinheiro servir para ajudar outras pessoas, também deve ser usado para ajudar a obra de Deus, ajudar a nossa igreja, a nossa comunidade, em que nós fazemos parte, a nossa comunidade cristã. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O próprio Jesus, naquela passagem da viúva pobre, Jesus estava na sinagoga olhando o que as pessoas colocavam no gasofilaço, olhando quantas pessoas e o que as pessoas estavam depositando lá. Isso mostra que a oferta, a sua oferta, o seu dízimo na obra do Senhor também é algo fundamental para a sua prosperidade. O seu dinheiro também deve ser usado para ajudar a obra de Deus. Tem essa funcionalidade. O próprio Jesus, ele, quando esteve aqui na Terra, ao propagar o Evangelho, ele recebia doações de pessoas. O próprio apóstolo Paulo, como um grande missionário, ele ajudava ele fazia as viagens missionárias através de doações. Então, o nosso dinheiro alimenta o missionário que está em outro país, em outra cidade, alimenta a nossa comunidade ao pagar as contas da igreja, a ajudar os pastores locais. Então, saiba que o dinheiro ele também serve para você ajudar na sua comunidade cristã e na sua igreja. Então, nós falamos aqui sobre 6 critérios. Eu vou falar agora o 7º, tá? O 7º critério para você utilizar o seu dinheiro da forma correta é claro, depois de tudo isso, você desfrutar do seu dinheiro. Eclesiastes 5:19 diz que a todo homem que Deus dá riquezas e bens e que dá capacidade para desfrutar e aceitar a sua sorte e ser feliz no seu trabalho, isso é um presente de Deus. Você ter uma vida mais confortável, ter um carro mais confortável, ter uma casa mais confortável, Deus não condena isso. Se o seu dinheiro foi utilizado para ajudar pessoas, se o seu dinheiro foi utilizado para ajudar a tua comunidade cristã, se você cuida das suas necessidades pessoais, da sua família, saiba, se você ajuda a construir a sua herança, a herança dos seus filhos, você pode sim utilizar o seu dinheiro para desfrutar, tá? Às vezes para comer num restaurante bacana, não esbanjar, mas desfrutar, porque a própria Bíblia fala que todo trabalhador ele é digno do seu salário. Então, se você trabalha, se você rala, né, se você é um empreendedor e que trabalha 10, 11 horas, 12 horas por dia, você tem que sim desfrutar, você tem que tirar um período para descansar, para viajar, para comprar uma boa roupa, para você comer num lugar bacana com a sua esposa, com os seus filhos, sabe? Você precisa desfrutar do seu trabalho. Agora, não adianta você trabalhar e não ver os frutos. Ou seja, você tem até muito dinheiro, mas você não tem tempo para desfrutar. Aí o dinheiro é aquilo que eu falei anteriormente. Aí o dinheiro sendo seu senhor. O dinheiro te domina e você quer ter cada vez mais e não utiliza o seu dinheiro para aquilo que deve ser de fato utilizado, para abençoar a vida de outras pessoas, para ajudar a vida de outras pessoas, tá bom? Os meus votos é que você seja uma pessoa próspera e que você saiba utilizar o dinheiro da forma correta, tá? Vou voltar aqui e recapitular os critérios. O seu dinheiro deve ser usado para suprir necessidades pessoais, fisiológicas, para suprir a necessidade da sua família, dos seus familiares, para construir uma herança para os seus filhos, para te proteger de eventuais imprevistos, para você ajudar pessoas necessitadas, para você ajudar a sua comunidade cristã, a sua igreja e principalmente, tá, o 7º critério, para você desfrutar de tudo. Tá bom, gente? Eu quero agradecer, tá,
minha esposa que vai me lembrar aqui, as pessoas que estiveram aqui na live, para a gente poder estar agradecendo aí, tá? A Andressa Jéssica, o Pierre, a Giovana, Mari Luciana, Rosiane. É a mesma pessoa? Não, são duas. Mari Luciane e Rosiane, que não vamos confundir, agradecer a mesma pessoa. Gente, muito obrigado. Entrou também Maria Dulce, 365. Maria Dulce também entrou aqui, tá? Muito obrigado, gente, por a sua companhia hoje. Sei que vocês poderiam estar em outro lugar e fazendo outras coisas, mas vocês decidiram aqui aprender e ter mais conhecimento, tá bom? Eu vou pedir um pedido que eu faço sempre para quem já me segue, já participa das lives. Eu sempre faço esse pedido no final, tá bom? Mas para quem é novo, eu peço para você fazer um print dessa tela e colocar nos seus stories, tá? Com a hashtag Empreendendo com a Bíblia, tá bom? Para você nos ajudar a divulgar o nosso conteúdo, o nosso trabalho, né? Que a gente se dedica aqui para estar levando conhecimento e de qualidade para vocês. Mas me dizem aqui, vocês gostaram? Eu desativei o comentário, que é o pessoal fazer. Vai desativar? Então vamos fazer o print então, depois eu vou perguntar para vocês aí se vocês gostaram da live, tá bom? Vou ficar aqui paradinho, vocês fazem um print, tá? Pra gente poder estar compartilhando aí com seus amigos. É isso aí, gente. E agora, minha esposa vai ativar os comentários agora novamente, tá? Me dizem aqui, vocês gostaram da live de hoje? Ajudou em algo? Vocês entenderam aí os critérios que a gente deve utilizar aí para poder usar o nosso dinheiro, tá? Me diz aí nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Que é muito importante esse feedback. Se vocês têm alguma dúvida também, aproveita que a gente está online, que eu posso estar tirando aqui pessoalmente. Talvez a dúvida de vocês possa ser a dúvida de alguém também, tá bom? Mas me diz aqui se contribuiu aí com o ensinamento, contribuiu com o conhecimento de vocês, tá bom? Lembrando que essa live é uma live de aquecimento para o grande evento que a gente vai fazer de quinta-feira que vem, dia 26 de janeiro, que é a oficina Empreendendo com a Bíblia, no qual eu vou mostrar todo o caminho que a Bíblia nos ensina uma prosperidade financeira. A Bíblia fala sobre prosperidade financeira e Deus deseja que você seja uma pessoa próspera, tá bom? Então, nessa live eu vou falar sobre isso, tá? Então você não pode perder. E como que eu me inscrevo, Matheus? Espera acabar essa live, você vai no link da bio do nosso Instagram aqui e vai clicar lá e vai se inscrever. É só colocar o seu e-mail, tá bom? Você vai entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp para receber todas as informações e vai ser uma live exclusiva. Não vai ser uma live transmitida aqui no Instagram, vai ser uma live fechada só para quem é inscrito nessa live, tá bom? Quinta-feira que vem, dia 26, você não pode perder a oficina Empreender com a Bíblia, tá? Obrigado, gente. Obrigado, meu amigo Pierre. Eu vou encerrar, como eu sempre encerro, com uma oração pedindo para que Deus possa prosperar a sua vida e que essa live possa gerar frutos na sua vida também. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui ouvindo o som da minha voz através desses canais, tanto do Instagram como do YouTube. Que o Senhor possa prosperar a vida deles, que eles possam ser pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas financeiramente, mas que o dinheiro deles possa ser utilizado para suas necessidades, para ajudar o necessitado, para contribuir nas suas igrejas, para desfrutar, Senhor, para proteger, para gerar herança, mas que principalmente eles possam olhar para o próximo, Senhor. Que eles não possam juntar tesouros e que o dinheiro dele não possa ser o Senhor deles, que eles possam juntar tesouros para a vaidade, para a própria soberba, mas que eles possam utilizar o dinheiro para transbordar na vida de outras pessoas, para fazer outras pessoas crescerem também. Muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado por tua presença, porque eu sei que o Senhor faz presente também nessa live e que tu possa abençoar e prosperar na vida de cada pessoa
que está aqui nessa live e na que também estarão vendo posteriormente, e que tu possa providenciar na dispensa de cada um, no salário, Senhor, em tudo que eles fizerem, eles possam ser prósperos e bem-sucedidos. Pai querido, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. É isso aí, gente, muito obrigado. Obrigado a minha esposa aqui que me ajudou nessa transmissão. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça, sai dessa live, se inscreve lá no link da bio para a oficina Empreender com a Bíblia, tá bom? E nos vemos na próxima live que tá incrível. Vou dar um spoiler aqui, fazer uma antecipação para deixar vocês bem. Nós vamos falar sobre a parábola e a história do jovem rico. A gente vai tirar muitos ensinamentos dessa história. Tá incrível essa live, tá bom? Provavelmente vai ser na terça-feira que vem, tá? Dia 24 de janeiro. A gente vai ter live na terça-feira, na quarta e na quinta oficina, tá bom? Terça-feira, dia 24, a gente vai ter a história do jovem rico. Grandes ensinamentos para uma vida próspera, tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe, um bom descanso para vocês e nos vemos na próxima live.